Olá, bom dia. Vamos fazer aqui uma análise aos índices. Hoje sem o PSI 20, que foi analisado ontem no vídeo à parte. E vamos começar aqui pelo DAX. O DAX durante esta semana teve aqui uma agradável reação a esta zona de resistência, quebrando em alta com um gap up. Este gap up poderá ser eventualmente um gap de exaustão. Confesso que continuo algo cético em relação ao breakout. O volume foi um pouco mais elevado, mas não foi um volume escandalosamente elevado. Até porque, reparem, na vela do breakout propriamente dita, foi esta vela de volume. Com um breakout desta natureza, com um gap up, era esperado termos um pouco mais de volume. Veremos durante a próxima semana se de facto este movimento ascendente é para continuar, mas não há qualquer sentido em manter o meu ceticismo de curto e médio prazo em termos técnicos, apenas em termos subjetivos mantenho este ceticismo, mas a subjetividade não pode estar presente nos mercados e, tecnicamente, tanto no curto prazo como no médio e longo prazo, enquanto o DAX estiver acima desta zona de resistência, que agora é uma zona de suporte, enquanto estiver assente por esta linha de tendência ascendente e não a quebrar em baixa, tenho de estar otimista tanto no curto prazo como no médio e longo prazo. No que diz respeito aqui a este mínimo relativo, há também que ver que, enquanto não for quebrado em baixa, isto poderá de facto ser aqui apenas uma consolidação, uma lateralização no gráfico semanal, vê-se um pouco melhor. Enquanto não tivermos aqui esta inversão de máximos e mínimos relativos, que aconteceu aqui de forma temporária, intraday, e daí também o meu ceticismo no diário, mas que acabou por não se efetivar em fecho, e esperemos que assim continue. Tenhamos de facto nova ida para máximos e depois nova reação em baixa com um mínimo relativo superior a este anterior. No IBEX, tudo na mesma. Tinha deixado aqui uma indicação, tanto de curto prazo como de médio prazo ascendente. Tinha deixado aqui apenas uma pequena vela de ceticismo, uma pequena indicação de preocupação com esta zona de resistência, mas que também foi quebrada em alta, e aqui sim, com um volume muito elevado, de forma muito convincente. Por isso o IBEX está aí para as curvas. Vou retirar daqui a seta preta, porque para já o IBEX é, de todos os índices que temos vindo a analisar em termos internacionais, parece-me sem dúvida o mais forte. Para a próxima semana, ou pelo menos para as próximas semanas, continuo a não descartar esta possibilidade. Termos aqui um retracement desta linha de tendência ascendente, poderemos ter aqui uma continuação do breakout, imagine-se até aos 11.100 pontos, eventualmente, e depois termos aqui uma retração à linha de tendência ascendente, e aqui seria o ponto ideal de entrada para quem ainda está fora. Nasdaq. No Nasdaq tivemos aqui, tal como esperado, tinha deixado aqui no curto prazo uma seta ascendente depois da quebra deste zona de resistência, acabou por se verificar. No curto prazo tivemos aqui uma subida considerável. Apesar desta vela aqui de volume ser bastante estranha, eu não a valorizaria em demasia, até porque foi final do mês e duvido que esteja associado a um evento técnico. No que diz respeito, isto já agora porquê? Porque em termos de interferência de cotação, não houve uma interferência suficientemente severa. Se tivéssemos de facto um volume 5 vezes superior à média normal, poderíamos ter uma interferência muito superior na cotação, tanto para cima como para baixo. No que diz respeito ao Nasdaq, tenho de continuar otimista aqui numa ótica, pelo menos de médio prazo. No longo prazo continuo a manter as minhas dúvidas. Repare-se, nós poderemos ter aqui ainda um cenário de Head and Shoulders. Estamos neste momento a atingir aqui a zona de resistência, equivalente ao topo do primeiro ombro, e será aqui nesta zona que muita da definição vai acontecer. Se nós tivermos aqui uma quebra em alta e, consequentemente, tivermos a quebra em alta do máximo anterior, no médio prazo deixo de ter dúvidas. Perdão, no longo prazo deixo de ter dúvidas, já que no médio prazo as coisas parecem estar bem. Se tivermos aqui um retracement, pelo menos até aqui à zona da linha de tendência ascendente, aí será de revermos mais tarde o que vai acontecer. O que vou fazer aqui no curto prazo e em termos técnicos, acredito que vai ser difícil o Nasdaq ultrapassar já esta resistência à primeira, que acaba por ser uma zona de resistência. Por isso eu acredito que na próxima semana vai haver quedas no Nasdaq, até porque este movimento vai esticar. Acredito que teremos um movimento deste género. Teremos aqui um contacto com a zona de resistência e teremos aqui um retracement, pelo menos esta linha de tendência ascendente. Veremos o que acontece quando chegarmos a esta linha de tendência ascendente. Por isso, vou manter também o ceticismo de médio e longo prazo, vou-me manter neutro
para já não tenho qualquer tipo de indicação em termos técnicos se esta resistência, esta linha de tendência será ou não quebrada. Poderá ser um pouco precipitado da minha parte estar já a prever este cenário, mas o índice não está assim tão forte que me diga claramente que vai ultrapassar esta zona de resistência e a seguinte em alta também. Para terminar, o S&P 500 tinha deixado aqui no curto prazo uma seta de neutralidade porque tinha de facto alguns receios de que o índice fizesse aqui um retracement. Felizmente tivemos aqui uma subida no curto prazo. No médio e longo prazo a seta era verde, era de subida. A tendência de longo prazo mantém-se claramente ascendente, não existem muitas dúvidas em relação a isso. Se retirarmos o ruído, este é claramente o caminho. No que diz respeito ao curto prazo, eu vou manter aqui a minha seta de ceticismo, apesar do breakout, apesar até da subida ligeira de volume, vou manter aqui uma seta de neutralidade, apesar de, volto a dizer, no médio e longo prazo termos aqui um caminho ascendente bem definido. E de para já, enquanto pelo menos este ponto aqui dos 1812, 1815 pontos não for quebrado em baixa, não existe nada a temer em relação ao S&P 500. De qualquer forma, enfim, vou tirar aqui algum do ruído só. De qualquer forma, continuo a suspeitar um pouco deste movimento. Os mínimos relativos são cada vez menos exacerbados. O respirar é cada vez mais pequeno, digamos assim, e os índices necessitam de respirar. Por isso, mais cedo ou mais tarde, podemos ter uma correção um pouco mais acentuada. Repare-se, cada vez mais temos vindo aqui a diminuir a força da contração. Isso não é bom, não é suficiente para um índice termos aqui uma contração de pouco mais de 3%. Precisamos de uma contração mais expressiva, mais significativa, e apesar de ser bom para quem negocia, não ver a sua carteira em xeque também deve ser motivo de suspeita. Bem, por esta semana é tudo. Muito obrigado a todos pela atenção e o resto bom dia.